E- Eba, aula de cálculo. Não, cálculo não, é. QG, Química Geral. Meu, eu já aprendi um negócio. Não vou mais copiar os slides porque, mano, é impossível. Tipo, tem uns buracos em alguns cantos aqui que eu não sei quais são exatamente. Tipo, cadê? Aqui eu não consigo copiar. Eu não consegui copiar tudo de Einstein também. Sei lá, meu. Não dá. A professora passa muito rápido. Pra parte aqui eu tive que ler um livro pra entender direitinho. Vale mais a pena, tipo, eu anotar o tópico e aí depois eu vou escrever o que ela tá falando mais ou menos. Ai. Bem, ó, ela começou falando dos modelos atômicos, falando do que é um átomo, tipo, qual a menor parte da matéria é o átomo. Aí, segundo Dalton, o átomo é uma partícula que é indivisível. Aí, a razão entre as massas dos elementos que se combinam para se formar substância apresenta uma tendência. Sei lá, eu não entendi direito isso. Teoria atômica clássica. Isso aqui foi o que o Dalton, do Dalton. Bem, a matéria é formada por átomos, tá certo. Átomos como esferas macias têm indestrutíveis e intransformáveis. Não é bem assim. Oh, fudge. Não é bem assim, mas, né? Reação química é a união e a separação de átomos. Se quiser sim. Átomos se unem para formar átomos compostos. Acredito que sim. Átomos de elementos diferentes possuem propriedades diferentes. É, é. Átomos que têm a mesma propriedade constituem o mesmo elemento químico. Sei lá, não lembro. Concorda com que. Aqui é o que a gente concordou, né, que ele falou. As proporções definidas, compostos sempre que tem proporções de elementos combinados igual. Tipo, um H2O não vai virar do nada um H2O2. Porque as proporções, elas são dos elementos, sempre são as dos negócios combinados. Proporções múltiplas, não peguei mesmo, porque falo muito rápido. Mano, esse William Crookes, ele tava estudando os raios catódicos, que é basicamente um raio feito de um monte de cátion e tal. Aí, bem, ele tava trabalhando junto com o Joseph John com o Thomson. Aí, o raio catódico é um feixe composto por partículas desviadas por cargas positivas. Mano, aí o cara fez um monte de experiência aí, usando esse feixe em todos os metais possíveis, vendo que sim, dava o mesmo resultado, funcionava. Aí com isso ele descobriu a razão entre a carga e a massa. Tipo, ó, vou falar o experimento que eu pesquisei no YouTube. Tipo, segundo o YouTube, tipo, ele tava testando o raio catódico. O gás emitia partículas que andam em um espaço. Aí nesse espaço ele colocou um campo magnético que altera a trajetória da partícula. Tipo, tava assim. Aí com o campo magnético ficou. Começou a ficar assim. Começou a desviar. Aí por causa da força. Aí então. Porque, tipo, o campo magnético tava fazendo força magnética fazendo com que o negócio descesse e tudo mais. Aí também, tipo. Aí depois, para tentar corrigir o campo magnético, esse desvio, ele foi lá e usou umas duas placas que geravam um campo elétrico para aí fazer uma força elétrica que fizesse o negócio se recorrigir. Aí ele ia vendo a curvatura indo lá, de pouquinho em pouquinho, até que uma hora ficou certinha. Aí, nesse momento aí, ele encontrou a força elétrica. E ele conseguia regular a força elétrica. Então, ele sabia qual era o valor da força elétrica e tal. Aí, então, ele fez até o momento em que a força elétrica anulava a força gravitacional. E aí, depois disso, ele conseguiu achar uma razão entre a carga e a massa. Aí depois, sei lá o que, acharam a massa de um próton, um elétron e o caramba 4 e tal. Aí, Aí as partículas eram independentes do metal, tipo, elas estavam presentes em todos os átomos, sempre funcionava esse experimento, ou seja, e com os mesmos resultados. Aí por isso ele podia falar que isso aí tinha em todo o átomo. E não era só em um metal ou outro, algo específico. Aí, ele deu o nome de elétrons para essas partículas. São partículas negativas que podem ser desviadas por cargas positivas. Aí esse Robert Millikan,
ele tava ajudando o Thomson. Aí, né, ele descobriu a massa e carga do elétron a partir de um experimento com ele igual. A partir disso aqui, eu acho, se não me engano. Alegria. Tá. Ele sabe a total da carga e a massa das gotas. E. Ah, não, acho que foi outro. Eu nem lembro, mas ele conseguiu essa relação e depois ele. Tipo, ele tinha um monte de gota e cada gota tinha uma carga diferente da outra e uma massa também. Aí ele, a partir disso, ele calculou o mínimo múltiplo comum para descobrir qual era o negócio comum em todas elas. E a partir disso ele descobriu a massa e a carga dos elétrons. Aí é isso aqui. Yay, alegria, o cara é um deus. Aí depois disso o Thomson, ele concluiu que os átomos são divisíveis sim. Eles têm uma carga negativa e eles são neutros. Mas tipo, eles não conseguiam explicar o porquê dos átomos serem neutros. Aí, bem, com base nisso aqui, com os elétrons e tal, ele criou o estilo pudim de passas, sei lá, não sei como fala. O formato de modelo atômico pudim de passas, que é um átomo que tem um monte de elétron e dane-se, mais nada. Então, é isso. Aí veio o Rutherford com o modelo planetário, o modelo nuclear, que é, bem, primeiro ele fez o teste aí que ele inseriu, ele estava usando um raio que tacava a partícula alfa e estava tacando em um ouro, que aí uma barra de ouro, sei lá o que, que aí deixava marcado o ouro, onde tinha acertado e tudo mais. Aí tinha um monte de átomo, é claro. Aí, mas tipo, depois de fazer os testes, alguns raios sofriam deflexão, ou seja, tipo, eles não acertavam aqui onde ele estava mirando, digamos assim. Eles iam um pouquinho pro lado, tipo, apareciam alguns aqui. Tipo, aqui tem um monte, mas tinham aqui alguns. E alguns, inclusive, refletiam, meu. Voltavam mais de 90, faziam 90 graus e voltavam pra arminha, digamos assim. Que é assim que eu imagino. Eu imagino que seja uma arminha aqui atirando partículas alfa e aí vai indo. Aí algumas balas voltavam pra arminha, porque... Aí ele foi lá e pensou, ué, por que isso tá acontecendo? Não faz sentido, caramba. Aí a partir disso, o cara pensou lá, raciocinou, e depois de um tempo ele chegou à conclusão de que, tipo, dentro da... Tipo, não fazia sentido refletir. Então o modelo planetário tava... Então o modelo de pudim de pasta tava meio que errado. Aí ele foi lá e fez o modelo dele, que mostrava que dentro do núcleo tinha prótons também. Aí, como carga positiva com carga positiva, reflete, mas com mais reflexão, né? Então aí refletia e voltava para a arminha dele. Então aí as balas que acertavam o núcleo de um átomo. Aí os que defletiam, que iam pro lado, é que eles acertavam o elétron, sei lá o que. Aí, tipo, com base nisso, ele conseguiu provar também que os átomos são neutros, o porquê dos átomos serem neutros, que é por causa desse negócio de terem prótons dentro dele e tudo mais. Mas ele também percebeu que não fazia, que tipo, não batia o número, porque com a massa do átomo, o átomo tinha uma massa e tinha os prótons e os elétrons lá, mas não batia com a massa dele. Então, com isso, ele chegou à conclusão que o núcleo ele deve ter outras partículas. Aí, essas partículas ele chamou de nêutrons, que ficam lá dentro do núcleo, né? Aqui, ó, é mais ou menos assim o negócio dele. Tem nêutron, tem próton aqui também, e aqui tem elétron. Aí, bem, ele criou o nêutron e a alegria. Aí, composição atômica. Os átomos têm prótons, nêutrons e elétrons. Aí, o número atômico é o número de prótons dentro do núcleo e o número de massa é o número de prótons e nêutrons. Aí é assim que ele é representado na meio que tabela periódica, sei lá. Aí, como os elétrons estão distribuídos ao redor do núcleo? É através da eletrosfera, mas teve um mó trampo aí pra chegar nisso, sei lá, nem entendi direito como eles chegaram nessa conclusão. Tipo, eles falaram da radiação de corpo negro, que estavam, tipo,
Ele está falando que é através da radiação eletromagnética, que é um produto de pós, campos elétricos e magnéticos. Não, pós não, sei lá, eu tô noiando, foi mal. Aí aqui era... Tava a radiação de corpo negro, fala da cor da luz de um objeto, muda quando ele é aquecido a altas temperaturas, que aí ele vai absorvendo mais energia, aí ele vai mudando o, aí o átomo, ele vai mudando de nível, sei lá, tipo, ele tá no nível aqui, e depois ele recebe energia, ele vai pra cá e aí ele volta, aí ele volta soltando uma cor diferente. Aí ele tava tentando explicar a variação de radiação, eu acabei de falar. Física quântica, fala das luzes e ondas que como funcionam até tá. Luzes e ondas eletromagnéticas funcionam como uma onda até um certo ponto. Aí teve o Max Planck lá, que ele explicou que a troca de energia entre matéria e radiação ocorre por meio de pacotes. Tipo, esses pacotes, bem, eles são uma quantia limitada de energia que pode ser absorvida pelos átomos. Tipo, quando um átomo. Aí eles também são chamados. Pelo Einstein, receberam o nome de fóton, basicamente. Aí, quando um átomo absorve um fóton, ele absorve uma quantia finita de energia, que é. Aí se calcula essa energia a partir dessa fórmula, que é E é igual a H vezes V. É um V entre aspas, é um F na minha visão. Aí o E é a energia do fóton, ou a energia do pacote, tanto faz. O H é a constante de Planck. E o F é a frequência. É a frequência do treco, da luz, sei lá, da radiação. Aí essa constante é igual a 6 por 6,626 vezes 10 a menos 34. E né? Aí o efeito fotoelétrico é a incidência de radiação eletromagnética sobre uma superfície de metal, libera elétrons, tá? Aí o Einstein mostrou que a energia do fóton ela é igual a de um elétron ejetado menos de remover um elétron. Tá, mostra que a energia de um fóton menos a de menos energia de remover um elétron de uma superfície de metal é igual a de um elétron ejetado. Aí a relação entre elétrons emitidos e frequência de radiação incidente. Nenhum elétron é ejetado. A radiação eletromagnética é feita de partículas, fótons. Eu já meio que expliquei isso. A energia de radiação depende da quantidade de fótons. Aí aqui eu anotei a fórmula. Energia proporcional com frequência. Bem, ele chegou à conclusão que a energia tem uma certa relação com a frequência e por isso a energia vermelha é menor que a energia azul, porque a energia azul tem maior frequência que a energia vermelha. Aí as luzes antes eram apenas ondas, mas aí depois o Einstein falou que a luz são pacotes, que são fótons. Aí, né, um monte de coisa. A luz como um fluxo contínuo de fótons, partículas de energia finita, né? Que fez um exercíciozinho aleatório. Aí o Bohr. Bohr falou que a luz é absorvida se um elétron passa da órbita de energia da menor para a maior. E a luz é emitida se vai da órbita de maior para a energia... ela é absorvida se vai da menor para maior e emitida se vai do menor para maior. Porque, tipo, quando ele tá subindo para maior, aí ele tá, tipo, ele tá absorvendo energia. Aí quando ele tá descendo, ele tá liberando energia em forma de luz. Se não me engano era isso. Aprendi no ensino médio. Eba. Tá, os elétrons estão em constante movimento ao redor do núcleo e eles estão em órbitas fixas, né? Os níveis de energia que eu falei. Aí, ela falou um negócio do modelo de hidrogênio, porque, tipo, o modelo de hidrogênio. Deixa eu ver, modelo atômico de hidrogênio. Deixa eu ver se dá pra ver. Não, calma aí, deixa eu pesquisar. Agora o nome mesmo? Espectro de absorção. Ó, tipo, no
espectro de absorção, ele fica com essas linhas pretas aqui. E no espectro de emissão, ele fica com essas linhas coloridas. Aí, tipo, a partir do negócio do Bohr, dá pra explicar o porquê disso acontecer. É que, tipo, os átomos, eles estão roubando a energia. Estão roubando ou liberando energia nesses pontos, nesses exatos pontos. Tipo, eles pegam os pacotes do espectro de absorção, nesses lugares aí que tem a linha, ou liberam nesses exatos lugares. Aí, é isso, basicamente. Aí, próxima aula de exercícios. Ai, que tristeza. Espero que seja em grupo e aí eu pegue um grupo muito bom, que eu sou burro. Diferente de energia entre o nível mais baixo, mais alto, corresponde ao comprimento de onda visível, olho nu. E, isso aqui eu peguei de um livro, tá? Então, nem sei se isso aqui vai ser importante. Deixa eu ler aqui. O calor do fogo dá energia para fazer um elétron ir de um nível de energia menor para um maior. Aí quando o elétron volta para um nível menor, ele solta a luz. É isso. E um negócio que eu esqueci de falar nos outros negócios é que semana que vem eu vou ter na aula de cálculo, vou ter uma meio que provinha pra aí avaliar o meu nível e aí eles vão formar grupos com base nessa prova. Aí, bem, tipo, parece que a matéria vai ser bem básica, sendo bem sincero, mas sei lá, né? Aí eles vão tentar montar grupos equilibrados, tipo gente burra com gente inteligente com gente burra e, né? Acho que é isso que eles vão fazer. Sei lá, né? Eu tô. Né? Tchau. Vou ver se eu faço. Acho que vou fazer alguns exercícios sim, tá? Tchau.